Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Rossetti e está começando mais um Lux Play Podcast, o nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. E hoje vamos falar sobre comunicação, Festival Comunicaverso, que vai ter aqui na universidade. Aqui comigo estão quem está à frente deste festival, professor Ronei Teodoro, seja muito bem-vindo. Sim, muito obrigado. Professora Vanessa Roveda, bem-vinda também. Obrigada. Isso então. Vamos iniciar falando e explicando o que é o Festival Comunicaverso, prof. O festival ele é um evento já tradicional dentro da nossa área, né? Que é uma maneira da gente, ao mesmo tempo, promover os cursos de comunicação para a comunidade, a profissão, para que as pessoas tenham um conhecimento melhor da área, do quais são os campos de trabalho, o potencial que tem, e, ao mesmo tempo, conhecer um pouco da estrutura da UX, né? O que a universidade tem para oferecer. Nós estamos literalmente dentro de uma dessas estruturas, esse espaço aqui também é um espaço de uso dos alunos. Então, muitas vezes a gente percebe assim, quando as pessoas vêm nos visitar, vêm conhecer aqui, eles se encantam com o que nós temos. Então, é uma maneira da gente disponibilizar isso para a comunidade, para que eles possam ter esse contato, para eles possam se vislumbrar e ver, ó, essa aqui também pode ser uma opção de carreira, uma opção de profissão, né? Inclusive, quando a gente tem eventos externos aqui, quando vem pessoas de outras universidades, em congressos, coisas assim, eles realmente ficam muito encantados, não só com a beleza do campus da UX, né, mas com toda essa estrutura que os cursos de comunicação têm. Então, a gente gostaria de compartilhar isso. Então, um evento bem específico, né, bem voltado, por isso que se chama festival, né, e dentro do universo da comunicação, então, Comunicaverso. E vamos inserir. A ideia é pegar esses alunos de segundo e terceiro ano, que estão no momento de escolha de carreira, e mostrar para eles o que é essa área, quais são as opções que eles têm dentro dos 5 cursos que a UX tem disponível, né? Que é Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Jornalismo, Fotografia e Produção Audiovisual. E desmembrando também o festival, ele tem o universitário, que já aconteceu, e agora essa segunda etapa para os alunos do ensino médio, porque trazendo esses alunos para cá, eles vão ter esse contato direto com a prática da comunicação. Eles podem se testar, saber, entender se eles vão querer seguir na área da comunicação, em qual área da comunicação, né, prof? Exato. Então, né, Letícia, a gente realiza esse evento justamente para que os alunos tenham essa oportunidade de experimentar e conhecer a área da comunicação. A gente estava conversando aqui anteriormente de como a gente tem tido uma demanda de mercado por profissionais da área da comunicação e nem sempre tem conseguido suprir essa demanda, né? Então, o nosso intuito é que esses alunos do ensino médio, eles possam conhecer essas áreas, né? Entender o que cada uma faz, a importância de cada uma também dentro da sociedade e aqui viver, experimentar um pouco das nossas ferramentas, de como é o dia a dia do profissional. Então, eu acho que por ele ser um evento bastante imersivo, né? Nas práticas e nas dinâmicas da comunicação, ele possibilita que o aluno expanda a sua visão, né, o seu olhar e tem a oportunidade de também considerar essas áreas se for de acordo com o interesse dele, com as suas características naturais também, né, que eu acho que o aluno do ensino médio, ele tá se descobrindo e é um momento às vezes muito precoce para fazer a escolha da tua profissão, que é uma escolha tão importante que muitas vezes tu vai trabalhar muitos anos ao longo da tua vida, né? Então, o intuito do festival é gerar essa aproximação, né? E também eu acho que é importante enfatizar que não é porque o aluno, que só precisa vir o aluno que ele tem certeza da comunicação, ou que ele, né? Não, é para abrir um espaço de experimentação, ele conhecer um pouquinho. De qualquer forma, a gente sabe que a habilidade da comunicação é uma habilidade importante para profissional de qualquer área, né? Então, ele vai ter também a possibilidade de exercitar aqui algumas coisas, ter alguns aprendizados, através de uma experiência bastante dinâmica. Claro, porque o interessante também é que a prática deles vai ser desenvolvida conforme
cada curso, né? Como é que vão ser essas atividades deles, então, prof? A gente ainda está num processo de elaboração, assim, do festival em si, do evento ali com as dinâmicas. Ela vai ter um formato de gincana, então vai ser algo assim onde as equipes vão disputar, né, uma premiação. Cada escola, a gente já está em contato com as escolas aqui de Caxias e região. Eles podem montar mais de uma equipe, mas as equipes são formadas por no máximo 10 alunos e tem que ter um professor da escola responsável que vem junto, né? E aí, então, vão ter diversas tarefas e essas tarefas vão ser, de novo, para eles experimentarem não só aqui os espaços, os laboratórios, os estúdios, mas também estar em contato um pouco do que é a profissão de comunicação, né? Quais são as áreas, quais são os campos de atuação. Eles têm esse gostinho, assim, um pouquinho antes e, de repente, como a prof. Vanessa falou, despertar uma curiosidade, uma vontade. Olha, não tinha, de repente, imaginado isso como uma possibilidade de profissão ou ter mais certeza daquilo que, de repente, já estava escolhendo, né? E aí, dentro dessa competição, as escolas podem formar mais de uma equipe. O único pré-requisito realmente é segundo ou terceiro ano, né, do ensino médio e ter o professor como um responsável, né? Nós temos a possibilidade esse ano do transporte gratuito para as escolas de Caxias do Sul. Então, tem um formulário, tem uma página que eles podem se inscrever e quando eles preenchem o formulário, eles marcam se eles gostariam de vir com transporte gratuito. Aí, a partir das inscrições, nós vamos fazer o itinerário, o ônibus vai pegar, trazer aqui, depois que terminar o evento, leva de volta para a escola, né? Então, pode ter mais de uma equipe por escola, mas tem um número limite de equipes que a gente vai poder aceitar em função, né, do próprio a estrutura do espaço, né? Então, para a gente conseguir fazer com que todo mundo tenha uma experiência legal, a gente tem um número limite de inscrições que a gente vai conseguir aceitar. É um evento gratuito, né? E ele, no final, depois que as pessoas executarem as tarefas, vão ter bolsas para as equipes vencedoras. E então, por exemplo, quem ficar em primeiro lugar tem 50% de desconto em qualquer um dos cursos de comunicação para todo o curso inteiro, assim. Então, é uma bolsa, assim, que às vezes os alunos regulares aqui, eles têm que correr muito atrás, assim, para conseguir algo com financiamento ou um ProUni. Então, a gente tem essa bolsa específica para quem participar do festival, que realmente, assim, não é todo ano que isso ocorreu, sabe? Esse ano a gente está com premiações bem significativas. E tem até o quinto lugar bolsas, né? Cada posição vai diminuindo um pouco o desconto, sim, mas a do primeiro lugar é 50%, né? A do segundo lugar, por exemplo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 30% para todo o curso, né? Para todo o curso, em qualquer um dos cursos de comunicação. O professor também que participar, que trouxer a equipe, ele tem uma premiação já definida, independente se a equipe ganhar ou não. Só por ele vir trazer a equipe e participar, ele também já ganharia esse prêmio, ele pode escolher. Ou 50% num curso de pós-graduação lato sensu aqui da UX, qualquer curso, né, 50% para o curso inteiro, ou 50% num curso de extensão, também qualquer curso que ele escolha aqui dentro do portfólio que a UX tem oferecendo hoje, né? Ele pode fazer, então, com esse desconto só vindo participar. E, novamente, a inscrição é gratuita, né? Então, essas são as coisas que a gente tem definido. Se eles olharem lá na página do festival, tem o regulamento, com tudo bem explicadinho, com todos os detalhes, né? E, assim, não vai ser muito diferente do que a gente já fez em outros anos, em termos, assim, de vir aqui experienciar, ter o contato com os laboratórios, com os professores, com os próprios alunos, né? Vão ter os alunos que já são regulares aqui dos nossos cursos, que são da equipe organizadora, que vão ajudar no dia. Então, realmente, é um dia para celebrar a comunicação. E é um festival de bastante vantagens, né? Aluno, professor, universidade também, todos aqui. E isso faz com que
os cursos de comunicação tenham realmente a sua importância, porque o profissional que passa por eles acaba tendo uma valorização também, né? Seja qual for o curso que ele fizer na comunicação, é importante para que a notícia seja validada, para que a publicidade seja bem vista também. Então, isso tudo é muito importante. Isso. Eu acho que dentro do cenário que a gente está vivendo, a gente entende cada vez mais a importância da comunicação. Não só dentro das organizações, que a gente sabe, né, o quanto elas são importantes, mas também dentro da nossa própria sociedade, né? Então, eu acho que a gente percebe, assim, né, dentro dos nossos cursos, a gente pode falar com muito orgulho que aqui dentro da instituição a gente tem cursos muito sérios e com uma grande tradição, né? Então, a gente tem cursos, o curso de RP, que eu acho que é o mais antigo, vai completar o ano que vem 55 anos. Então, é um dos cursos mais tradicionais do Brasil, né? Assim como a gente também tem curso muito tradicional de publicidade e propaganda, de jornalismo. Então, são cursos e também é o fato de estar numa instituição de ensino como a UX, né? Que é uma instituição que, além do ensino, tem a pesquisa, tem a extensão, tem o trabalho com a comunidade. Então, isso tudo são coisas que o aluno vivencia aqui, né? Não é aquele trabalho isolado de somente aprender, mas muitas vezes inserir já esse trabalho dentro da comunidade, mostrando a diferença que a comunicação faz nas dinâmicas sociais, né? O quanto ela contribui para que a gente tenha uma sociedade mais equilibrada, mais justa. Então, eu acho que, por isso que eu comentei, claro que alunos que se interessam pela área é muito importante que conheçam, mas às vezes tem pessoas que elas desconhecem as atividades profissionais da nossa área, né? Ou às vezes agrupam só a comunicação. Mas a gente tem várias formas de atuação diferente e esse é um evento que ele oportuniza conhecer um pouco melhor dessas atuações, né? E faz parte também do amadurecimento, né, desses alunos que estão, digamos, em uma transição da escola para a universidade. E o aluno que vem para a universidade, ele acaba se tornando um profissional mais crítico também, um profissional mais potente. Prof. Não, com certeza. E que nem tu mencionaste antes sobre essa ser a segunda edição nesse ano, né? Tem o Festival Universitário. Já é uma maneira dos alunos entenderem como é que é a dinâmica dos cursos de comunicação da UX, né? Porque não é algo que se encerra só no momento de entrada, né? Nós temos, sim, esses eventos constantes. O próprio Festival Universitário, ele tem ele já é um pouco mais focado em tarefas já para alunos que já estão estudando, já estão executando. Nós temos a agência experimental, é um outro diferencial muito grande dos nossos cursos, onde os alunos podem, desde o primeiro semestre, já ter experiência profissional trabalhando na área aqui dentro com remuneração, né? E a gente sempre brinca na agência que a gente quer gente sem experiência, estágio sem experiência, né? Que é exatamente para dar esse suporte para os alunos começarem essa carreira deles. São mais jovens, às vezes, né? Com 17, 18 anos, estão começando a entender um pouco o mercado de trabalho. Então, dentro de um ambiente universitário com professores que, ao mesmo tempo, têm a capacidade, têm um conhecimento, mas também podem simular um mercado, tem esse espaço assim, de experimentação, por isso que a agência experimental, e de aprendizado, mas com foco no trabalho, né? Por isso que eles são remunerados. Então, tudo isso é uma maneira dos alunos já começarem a entender como é que é esse universo. A prof. Vanessa também comentou, a gente está um pouco carente de profissionais da comunicação, assim. A gente recebe bastante, e acho que isso é um grande diferencial nosso, a gente recebe bastante ofertas do mercado de estágio, emprego, e a gente não consegue cobrir isso, não consegue. A gente divulga sempre, tem mais vagas, né, sendo oferecidas do que pessoas disponíveis, né? Isso porque a área da comunicação ela é muito ampla e ela pode atuar em qualquer tipo de mercado, né? Tem um ex-aluno nosso, só para citar um exemplo, né, que ele está trabalhando hoje na Espanha
E, inclusive, ele é professor honorário aqui. Eventualmente, ele dá disciplinas como convidado, né, aqui nos nossos módulos internacionais. E ele começou quando ele foi fazer uma viagem para a Suíça, e lá surgiu a oportunidade dele trabalhar numa startup que fazia um aparelho médico para uma doença no fígado, que ia fazer com que as pessoas não precisassem fazer um procedimento semanal de tratamento, né, para pessoas que tinham lá uma doença muito forte no fígado. Então, essa startup estava desenvolvendo esse aparelho e ele entrou como a pessoa para organizar o marketing disso e a divulgação, tanto para hospitais, quanto para paciente, quanto para médicos. Então, pensa assim, que quando que isso ia ser uma opção de trabalho quando ele entrou na faculdade, escolheu, por exemplo, a área da comunicação, né? Então, realmente, é uma área muito ampla, todos os mercados precisam. E, diante disso, né, e mais ou menos coisas como essa que a gente quer mostrar para as pessoas que estão na dúvida, de repente, de uma profissão, ou estão nesse momento. Eu lembro que, quando eu cheguei nesse momento, minha família é toda de engenheiros e a área industrial, mecânica, né? Uhum. E publicidade não foi uma área que eu nem cogitava, assim. Então, hoje já é um pouco mais difundido, mas mesmo assim as pessoas às vezes não têm noção. A minha avó até hoje pergunta se eu vou aparecer na TV ou não, né? Ela achou que eu ia ser ator de comercial, né? Uhum. Então, a gente consegue mostrar o que é ser um profissional da comunicação e qual é o potencial, né, que essas profissões têm. Até complementando um aspecto aqui que o Ronei trouxe, a gente tem tido uma mudança muito significativa no contexto de trabalho da comunicação nos últimos anos, né? Então, depois da pandemia, o trabalho remoto na nossa área, ele virou uma realidade muito grande. Então, hoje a gente está com muitos alunos, né, e formandos também, né, pessoas graduadas, que elas atuam para agências de outros países, de outras regiões, né? Então, a gente sabe que a região sudeste, ela tem uma concentração dos maiores players de comunicação, né? E hoje a gente tem essa flexibilidade, né? Então, o Ronei falou um pouquinho aqui dos diferentes campos de atuação e eu acho que vou fazer uma tentativa aqui de elencar alguns deles, né? Mas a gente fala aí a comunicação organizacional, aqueles que vão trabalhar com marketing, e aí a gente tem várias variações, né? Como pessoas que vão escolher trabalhar na área do esporte, na área cultural, né? Na área social, de ONGs, né, terceiro setor. A gente tem também toda a atuação em produção de eventos, comunicação pública, a gestão de redes sociais hoje que abre um leque imenso de possibilidades, né, de alunos que trabalham com produção de conteúdo, que trabalham com influenciadores, que trabalham com gestão de crises, gestão de imagem. Então, hoje, né, são muitas possibilidades, né, que esse profissional tem e por isso que há essa demanda muito grande, né? E, claro, como o Ronei disse também aqui, que a gente estava comentando antes, o profissional de comunicação da UFRGS, ele é preparado, sim, para desenvolver as suas ferramentas do dia a dia, mas a gente também trabalha muito o desenvolvimento crítico deste aluno, porque nós sabemos a importância da comunicação na sociedade. Uma comunicação, ela impacta em comportamentos, né? Então, as pessoas, através da comunicação, elas são sensibilizadas a ter determinados comportamentos ou ações. Então, o profissional da comunicação, ele tem que ter a consciência do impacto social que as suas ações estão gerando, estando dentro de uma empresa ou em um órgão público ou no terceiro setor, né? Então, isso é uma coisa que a gente trabalha muito dentro das nossas disciplinas, porque a gente entende que as práticas mudam, né? Mas essa filosofia, essa ética profissional é algo que precisa permanecer constante aí, né? Exatamente. E nós três aqui somos exemplos disso, porque a gente, né, quando estava na faculdade até hoje, mudou muito. Nossa, muito. O mercado ampliou, modificou, a gente tem outra realidade. O professor falou sobre a simulação do mercado também, que é feita aqui. Como é que vocês, como professores hoje, como é que vocês estão se preparando, né,
para conversar com esses jovens que estão chegando aqui, e muitos deles já têm algo pronto, né, sobre a comunicação, por causa de redes sociais, porque é tudo muito rápido. Para vocês, como é que tem sido isso? É um desafio. É um desafio, né? Eu acho que a nossa profissão, ela é algo assim que... A maioria das profissões tem isso, né? Mas a nossa, ela é pautada por isso, de estar sempre à frente do que está acontecendo. É muito fácil ficar obsoleto dentro da sala de aula, tu tem que estar trazendo aquilo que é de mais novo e às vezes mal saiu no mercado, ou saiu, né, se tornou conhecido, e a gente tem que ter aquele balanço assim, entre o que é estabelecido e o que é efêmero. Assim, o que tem coisas que surgem, que são tendências, mas que morrem com a mesma rapidez que surgem, né? E cada geração tem a sua característica, né? Agora, dentro do novo contexto, assim, eu acho que o maior desafio que nós temos hoje é de manter os alunos engajados, né? Eu vejo que os nossos alunos hoje, eles são mais críticos, eles têm maior capacidade de debate, porque eles têm bastante acesso à informação, eles têm uma visão maior de mundo, né? Eu lembro quando eu tinha a idade deles, assim, era muito difícil a gente ter uma noção clara do que acontecia para além dos locais onde nós circulávamos, né? E a internet, ela trouxe muito isso, assim, essa vivência, esse contato com o que tem de fora. Mas, por outro lado, é difícil eles reterem informações. Então, ter esse momento deles desacelerarem, de trazer isso que a prof. Vanessa comentou, que é extremamente importante, que é o pensamento crítico, de parar para pensar um pouquinho naquela informação que ele está recebendo, de fazer daqui a pouco conexões e perceber assim, ó, que nem tudo é daquela maneira, né? Porque de uma informação eles já partem para outra. Então, às vezes, eles têm uma dificuldade de organizar esse pensamento também. Então, esse tipo de coisa é algo que só dentro do ambiente universitário tu consegue atingir, né? Não é no ambiente de trabalho, não é com os amigos, é num lugar onde a gente está discutindo de novo aquilo que é estabelecido, aquilo que é da literatura, aquilo que muitas pessoas antes de nós já estudaram e muito inteligentes, muito capacitados, assim, publicaram, escreveram, e a gente tenta acompanhar e também, ao mesmo tempo, fazer esse debate com o que é mais novo, né? Porque a gente também, dentro da sala de aula, a gente aprende muito com eles. Muito. Então, eu acho que é o único espaço que há essa dinâmica, né? Essa troca. Porque é diferente, talvez, do que ocorre. Não sei como é que é hoje o ensino médio e o ensino fundamental. Isso é um pouquinho por causa das filhotinhas, né? Mas ainda há uma distância muito grande, assim, dos estudantes com o professor. E tem toda uma dinâmica, um porquê. São crianças, são adolescentes que estão em formação, mas aqui a gente já entende ele como os jovens adultos, né? Ou, em muitos casos, adultos. Nós temos alunos, às vezes, que têm a nossa idade ou mais velho que nós. Então, essa diversidade, assim, ajuda para que a conversa seja no mesmo nível. Então, os alunos têm um acesso muito fácil a nós, ao debate, à conversa e ao momento de aprendizagem, né? Então, acho que não resumindo, porque eu falei bastante, né? É mais ou menos o cenário do que nós temos hoje. A arte, a cultura, a vibração, o pop, o rock, a informação. Hipertexto. Até aqui o grupo disponibilizou 2 poderosos singles. UXFM Conexão. O som, o ritmo, a diversão, a vida, a cidade, toda a expressão. Are you ready? UXFM Conexão. Tudo que movimenta o seu dia tá aqui. UXFM. Conectada com o que move você. E também o aluno que está aqui dentro, como o prof já falou, deste espaço que é dos alunos, mas também temos uma rádio também, temos o espaço da fotografia, temos vários laboratórios aqui que fazem com que o aluno se sinta no mercado também, né? Faça essa simulação do mercado de trabalho. Claro que a prática do mercado também eles têm um pouquinho com a agência, né? Mas, enfim, eles conseguem estar imersos aqui e ter essa ideia de tudo isso.
Eu acho que esse ponto que tu traz é um ponto bem importante, que talvez ele liga tudo, né? Nós, por sermos uma universidade comunitária, a gente está sempre aberto às problemáticas da comunidade. E a comunidade traz muito isso para nós em desafios. E esses desafios, eles vão para a sala de aula. Mas eles não vão para a sala de aula sem o subsídio, né? Então, aí, muitas vezes, a gente conta também com os projetos de pesquisa, né? Onde a gente liga, às vezes, o que tem de mais de ponto em termos de desenvolvimento de conhecimento, até onde a gente tem alcançado, busca trazer isso para os alunos e eles vão transformando isso em ferramentas práticas para a comunidade. Então, eu enxergo que esse é um dos nossos grandes diferenciais de ter, né, a estrutura de pesquisa dos nossos laboratórios. Então, a gente tem trabalhado muito com essas práticas, né? A comunidade nos apresenta algo, a gente instrumentaliza os alunos, eles vêm aqui, eles fazem as práticas, então eles também conseguem ver o resultado concreto do trabalho deles e a importância do trabalho deles sendo entrega numa demanda, né? Eu queria complementar também um aspecto que o Prof. Ronei trouxe, né, desta troca, que eu acho que ele enfatizou muito bem. Eu acho que os cursos da comunicação, eles têm esse diferencial. Nós temos ambientes muito dialógicos dentro da sala de aula. O debate dentro do aluno da comunicação, ele é uma constante, porque nós da comunicação, a gente vive com a diversidade e a gente gosta, né, de muitas vezes avaliar diferentes pontos de vista. A gente sabe que o conhecimento, ele também está em constante aprimoramento, né? Então, a gente hoje é desafiado a olhar situações muito novas, né? E buscar interpretar elas. Então, muitas vezes a gente traz a teoria para olhar esses novos fenômenos e às vezes a gente entende que, olha, está dando conta de explicar bem esse fenômeno, mas às vezes não, né? E aí o aluno, ele também tem um espaço aqui dentro para desenvolver a pesquisa, seja através dos TCCs deles, das próprias disciplinas de pesquisa que ele também tem acesso, né? Então, o conhecimento, ele vai vivendo toda essa dinâmica ao longo da trajetória do aluno, né? Desde pequenas coisas mais pontuais, onde ele vai sentar a primeira vez no estúdio, falar no microfone, vai detestar sua voz, depois vai aprender como falar de novo, vai olhar a sua imagem e vai dizer, meu Deus, eu sou assim, né? Então, a gente vive essas experiências, né? Desde essas mais simples, mais técnicas, até aquelas coisas que a gente chega lá na pesquisa e a gente está com um problema, que nem vou contextualizar aqui um pouco, né? A gente tem vivido toda a situação das enchentes, das mudanças climáticas, nossos alunos estão imensamente envolvidos em estratégias de comunicação comunitária, né? Trabalhando para minimizar o impacto dessas crises, trabalhar a comunicação nessas situações, sensibilizar a comunidade através de campanhas. Então, é essa dinâmica, né? São novos desafios, sim, e algumas coisas, né? A gente vai experimentando e vivenciando. E a universidade, ela coloca talentos no mundo, né? Daqui dos nossos laboratórios tem muita gente, famosa ou não. Tivemos aqui o Daniel Escola, que é daqui, a Letícia Duarte, falando da parte do jornalismo, né? Enfim, e tantos outros que a gente às vezes ou conhece ou não. E a UX tem essa visão de colocar o profissional, e onde o profissional estiver, ele vai estar bem com a passagem aqui pela universidade. Isso é fundamental, isso é incrível também. Com certeza. A gente dá todas as ferramentas para os alunos, né, e tem todos os recursos. Por exemplo, um dos grandes diferenciais da UX, por ser uma universidade comunitária e por ser uma universidade com a tradição e com o peso que ela tem, é uma série de parcerias internacionais, né? Então, os nossos alunos, eles têm a possibilidade de fazer uma coisa que a gente chama de mobilidade acadêmica internacional. Eles podem fazer até 2 semestres no exterior, pagando o que seria equivalente a uma disciplina somente aqui, fazer várias e depois voltar e fazer equivalência aqui. E eles têm uma série enorme assim, de países e universidades que eles podem escolher no mundo,
que tem uma parceria direta com a UX, né? Que eles fossem tentar fazer um contato direto com essa universidade, eles não teriam acesso. Então, esse potencial, a gente costumava falar, né, pés na região, olhos no mundo, então é isso, assim, esse potencial de oportunidades e com os alunos fazendo aquilo que eles podem fazer por eles, né, pegando essas oportunidades e indo adiante, realmente é algo assim que só uma universidade do tamanho da UX é possível acontecer. Né? Certo, então vamos fazer um convite para o Festival Comunicaverso, onde as pessoas podem se inscrever, finalizar tudo isso, profs. Então tem o site da UX, onde eles podem acessar. Lá vai ter um linkzinho com o formulário de inscrição, né, também o regulamento. Tem também toda a descrição ali das premiações, o dia, como é que vai funcionar a dinâmica. No formulário de inscrição eles vão colocar a escola, o nome do professor, né, o nome do aluno líder, as formas de contato. E no final, para as escolas, quem for de Caxias do Sul, pode marcar se vai querer ou não transporte gratuito. A partir dessas informações, a gente vai organizar depois o itinerário. Mas é importante dizer assim, as inscrições elas estão abertas até do dia 10 de outubro. Né? O festival vai ocorrer dia 25 de outubro, num sábado, das 8 da manhã à 1 da tarde, aqui no campo sede da UX. Né? Mas a gente, apesar de ter as inscrições até o dia 10 de outubro, a gente pode ter que encerrar antes, dependendo do número de inscritos. Né? Então, até o dia 10 de outubro ou até se encerrar as vagas. Nós já temos escolas inscritas, né? Nós estamos gravando esse episódio no início de setembro aqui, então vale a pena se inscrever antes. Se já tem interesse, eu sugiro já fazer a inscrição para segurar a vaga. Né? Tá ótimo, e todos serão muito bem-vindos. Isso aí, eu acho que esperamos todos, né, venham ao Comunicaverso. A gente está preparando uma programação muito especial, que a gente promete ser uma interação com a comunicação divertida e leve, né, então acho que vai ser uma oportunidade de muito aprendizado para todos que puderem estar presentes. Perfeito, então, muito obrigada pela participação de vocês, Prof. Ronei, Prof. Vanessa. Sucesso ao festival, então. Muito obrigado. Tá ok, muito obrigada. E continuem, então, nos acompanhando nas redes sociais, nosso canal no YouTube, também na Rádio Comunicaverso, todas as terças-feiras, a partir das 8 da noite, no Instagram, @uxplay e no Spotify. Muito obrigada pela atenção e até o próximo podcast.